Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto, amém? Amém. O Senhor vai de encontro a cada vida aqui nessa noite. A palavra que o Senhor me deu está no livro de Salmos. Salmo 127. Amém? Quem estava aqui domingo, eu já dei um spoilerzinho, porque o Senhor me deu essa palavra já há algum tempo. E eu me comprometi de estudar e trazer aquilo que o Senhor falou comigo, amém? Amém. Salmo 127, verso 1. Está escrito o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. Bota um acento, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. O tempo todo, o Senhor é bom. Qual foi a palavra de abertura? Vocês lembram? Salmos 3. Não. Provérbios 3. Ah? Provérbios 3, hein? Vamos rever? Olha lá. Aleluia, Jesus. Olha como o Senhor cuida de você. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, guarde as minhas palavras, porque eles aumentarão os seus dias, te acrescentarão anos de vida e de paz. Honra teu pai e a tua mãe, serão longos os seus dias na terra. Amém? Amém. Pode voltar lá, ali. Porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Até. Percebe como Deus já está cuidando da igreja? Tudo que veio, tudo que o Senhor falou até agora, foi a respeito de nós dependermos deles, nos entregarmos a Ele, confiar nele. Amém? Quem aqui, sinceramente, esperneando, batendo a cabeça, rolando no chão, vai acontecer exatamente como você quer as coisas? Então, se Deus fizer, se não fizer, Ele depende de mim e de você? Mas Ele ama cada um de nós, individualmente, mesmo diante de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos defeitos. Ele não vê como o homem vê. Amém? Ele te ama como um amor sem pedir nada em troca. Amor ágape. Não é um amor ganancioso, não quer te controlar de modo algum. Ele quer que você tenha vida, e vida abundante. Amém? Portanto, o que o Senhor me falou grandemente é exatamente isso. Nós sermos totalmente dependentes dele, totalmente confiarmos sem menor sombra de dúvida. Você confia no motorista de ônibus, no piloto de avião, você confia no médico, né? O dentista. Tem aqueles que vai no mãozinha na cabeça e crê que é Deus falando. Isaías 43, do 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Povo de Israel, você é minha testemunha, para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Amém?
Êxodo 6,7 diz assim: eu os farei o meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho escravo imposto pelos egípcios. Amém? Amém. Isso pode ser colocado em qualquer situação que você se encontrar. Tudo aquilo que te faz cativo é Deus que pode te libertar. Somente Ele tem poder. Mas se você não quiser, você vai continuar arrastando as correntes. O dia que você se voltar para Ele e colocar na mão dele, dizer que na sua força você não consegue, que você depende dele, então Ele vai agir na sua vida. Quando você estiver colocando na sua mão, Ele não vai colocar dele. Amém? E o Senhor os libertou cumprindo a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Tudo quanto Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Amém. Levando os israelitas através do deserto, e dado o momento, o povo se voltou contra aqueles que os libertou. Moisés e Arão eram os líderes deles. Mas eles se levantaram contra Moisés e Arão? Contra quem? Próprio Deus. Amém? Quando se levantou contra você, é Deus que intercede. Não é contra a sua vida que estão atentando, mas é contra o próprio Deus. E ele disse para Josafá: tem luta que não é para você lutar. Essa luta é minha. Amém? Já foi falado aqui, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão no. As setas existem, irmãos. Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, o inimigo vai estar trabalhando contra você. Mas ele se levanta para. Quando o caminho ele vem, tem que fugir, porque agindo Deus, quem? Veja que fala esse povo. Êxodo 16:3 diz assim: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor da terra do Egito, enquanto estávamos sentados em volta da panela cheia de carne. Quando comíamos o pão até nos fartar, porque nos trouxe ao deserto para que nós pudéssemos perecer. Murmurar. Quando você murmura, irmão, seu caminho é fechado. Melhor adorar. Amém? Ao invés de reclamar, é melhor adorar. A palavra de Deus, Êxodo 16:4 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés. Falou primeiro com quem? Moisés. Quem era o líder? Moisés. Você está debaixo da autoridade? Essa pessoa é responsável por você. Por isso que ora de madrugada, na calada da noite, quando você está dormindo, tem alguém orando pela sua vida. Amém? Porque se não fizer, vai responder pelo seu sangue. Amém? Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Jesus, em certo momento, disse: quem é aquele que me ama? Senão aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Se você der ouvido à palavra do Senhor, mas não colocar em prática na sua vida, vai mudar? Entra aqui e sai ali, não mudou nada, sim ou não?
carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. E se levantaram contra quem? Moisés e Arão. Mas olha Deus respondendo aqui. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu, e ninguém há que possa fazer escapar as minhas, agindo eu, quem? Amém? O homem pode se levantar contra a sua vida, mas é o Senhor que vai te guardar. Amém? É Deus que nos guarda diante dessa postura também. Ele está presente, atento a tudo. Êxodo 16, do 9 a 12 diz assim: disse Moisés a Arão: diga a toda a congregação de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vocês já pensaram numa grandeza dessa? O próprio Deus se manifestar ao povo. Gente, Moisés pediu: Senhor, mostra a sua glória. Não, mas ninguém consegue. Ninguém aguenta ver. O próprio Deus vinha no meio do povo. O próprio Deus vinha no meio do povo. Ô geração, meu Pai. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. O que eles queriam? Estar no Egito, diante daquela panela cheia de carne e de pão para comer. Você pediu, você recebeu. Agora, será que eles vão obedecer? Olha o que diz. A partir do versículo 13, podemos ver que o Senhor cumpriu as suas promessas. E um bando de codornas apareceu no céu, e na manhã seguinte o maná. E foram instruídos a pegar 2 litros por pessoa, o suficiente para cada dia. Amém? E não pegar mais que o necessário, e não guardar para o dia seguinte. Contudo, a partir do versículo 20, alguns não obedeceram e viram o fruto da sua desobediência se encher de quê? Bicho. Oh, glória. Não adianta, irmãos. E tiveram que jogar fora, e ainda por cima limpar todo lugar. Por isso nós aprendemos e ensinamos que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? No verso 4 ele diz que provaria o seu povo. Eles foram aprovados? Ouviram as instruções e não seguiram. Quem aqui já teve uma infecção alimentar? Guardou, até que passou do ponto. Comeu e fez muito mal. Tudo isso, irmãos, para a gente ver aqui, temos que ser totalmente dependentes dele. Não adianta rebolar, amigo. Se você quiser seguir, tem que obedecer. Gênesis 2:4 relata que diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra.
no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez toda terra e céu. Criou tudo, irmão. Ele fez tudo. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Amém. Feito por ele, para ele, tudo é dele. Ele te conhece da planta dos pés ao último fio de cabelo. Né, Zé Carlos? Não ouviu? Ele te conhece, sabe dos seus limites, sabe das suas forças. Jamais nos dará a prova que nós não possamos suportar. Por isso, o Senhor falou muito comigo no Salmo 127, quando disse que se Ele não edificar, ninguém pode fazer. Se não guardar, pode colocar o alarme, a tranca que você quiser. É Ele que faz, é Ele que faz. Amém? Então eu pergunto, usando Mateus 6:27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Pode? Percebe como Deus está no controle de tudo? Estou dizendo para você cruzar as mãos, não. Temos que depender dele, sim. Mas a sua parte você tem que fazer. Fez a sua parte? Coloca na mão dele. Porque o resultado é ele que vai garantir. É ele que vai te dar a vitória. Não faça jamais do seu jeito. Mas se coloque na mão do Senhor. Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã será hoje. Amém? Tem que fazer, faça hoje. Amanhã não existe. Tem que amar, tem que perdoar, liberar perdão, se perdoar. Depois que fechou os olhos, resolve? Não. Tive duas notícias hoje. Ontem. Dois conhecidos. Já estão na eternidade. Aonde? Só ele conhece. E eu sei que ele é misericordioso. Para aqueles que o temem. Não importa a vida que você leva. Amém? O que fazer se nós não podemos, com nossa força, mudar o rumo das nossas vidas? Se não confiar nele. Quando estamos debaixo das suas asas, ninguém pode te tocar. Já viu uma galinha com seus dentinhos? Tenta se aproximar. Não importa o que seja cobra, seja gavião, seja águia, seja lá o que for, ela vai para cima. Quanto mais Deus que te criou, e não foi à toa, te criou para que você se manifestasse no meio de todos. Você reflete a glória de Deus. Você foi feito à sua imagem e à sua. A palavra diz que nós somos o quê? Cartas vivas, embaixadores de Cristo. Onde quer que você for, você representa o reino. Você crê nisso? O que nos resta é orar e vigiar para que nós não nos afastemos da presença do reino. Amém?
Quando Deus fala que não há Deus fora de mim, ele está dizendo o quê? Então nós vamos nos darmos a idolatria, amém? Somente Ele pode fazer. Para Deus, o pecado de idolatria é como um pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino. Amém? Será que idolatria é apenas nos curvarmos a deuses estranhos? Ou será que tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna uma forma de idolatria? Então, se você colocar em primeiro lugar a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, dinheiro, namorado, namorada, o crush. Tudo que tomar o lugar de Deus se torna idolatria. O cantor que você gosta, Não gosto de ninguém. o pastor falou aqui. Seu pastor amado. Hã? Sim, o pastor. Jesus, Bom pastor. Amém. Opa, olha eu, escola bíblica. Somente Ele digno de honra e glória. Amém? aleluia, aleluia. Temos muitos exemplos de pessoas que se colocaram as seus desejos à frente de Deus. A vaidade. Saul não concedeu que Davi pudesse vir substituir. Não aceitou. Pereceu. Quem mais? Aquele jovem rico. Cumpria toda a lei. Então o Senhor falou: bom, só falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e siga. Seguiu Jesus? Não, Onde estava o seu coração? dinheiro. Seu dinheiro, bem? A palavra diz: onde estiver o seu coração, lá está também o seu. Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que não há razão para nos afastarmos de Deus. Situações que nos prendam fora da presença de Deus. Quem já ouviu as pregações sobre Lázaro? Lázaro foi avisado que o seu amigo estava doente, estava há... Esperou quanto tempo? Jesus, pastor. Jesus foi avisado que seu Jesus. amigo estava doente. Glória a ele. Ô, glória. Jesus foi avisado que seu amigo estava doente, Isso. mas ele foi imediatamente? Não, Esperou quantos dias? 3, 4 dias. Quando chegou lá, estava já? Fedia, não? O que ele falou? Mas o que ele falou? Tirai a pedra. Retirem. A pedra. Primeiro era Deus, Todo-Poderoso, parou o vento, parou o mar, levantou o morto, filha de Jairo, filho da viúva de Naim. Há impossível para ele? Não, Por que ele não tirou a pedra? porque a pedra é uma coisa possível para nós. Oi? Nossa, Senhor. Tem coisas que nós teremos que fazer, amém? Deus faz o impossível. Podemos colocar quantas situações nessa pedra? Se fosse simplesmente uma pedra, era só tirar e. Né? Mas o que a pedra representa na sua vida? O que está te parando?
para que você tenha uma vida plena diante de Deus. Às vezes um casamento, né, onde a relação é doente, tóxica, faz mal, mas você não consegue sair. Por conta do quê? Começou errado. A palavra diz que nós não podemos nos meter em julgo. Ah, ele era tão bonzinho, tão bonitinho, mas batia na mãe. E aí? E hoje? Quem é que apanha? A mulher. Você que escolheu, não foi? Ou foi Deus que colocou na sua vida? O meu foi Deus. Agora é só abraçar, né? Às vezes está tudo bem, não falta nada. Mas eles já não se dão bem, não tem razão para estar junto, porque eles não se amam. Eu não amo mais ela. Eu não amo mais ele. Se não tem amor, o que falta? Falta tudo. Se não tiver amor, de nada vai dar. Então, sendo Deus, Ele não removeu a pedra. Então é coisa que nós podemos fazer. E tem coisas que não nos custam nada abrir mão. Nada material. Apenas o nosso orgulho. O nosso eu. É fácil perdoar? Não. Às vezes nem você mesmo se perdoa. Mas você tem que confiar que apenas perdoando, liberando perdão, você também será perdoado. Como que nós oramos? Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não fizer, o Senhor também não fará na sua vida. Libertação. Custa o quê? Apenas o seu orgulho. Esvazie-se você de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu conheço o relato, tenho na própria família pessoas que diante da morte de um ente querido choravam inconsolavelmente. Dói perder um ente querido? Mas quando você entende que é a vontade de Deus, você vai buscar o quê? Refrigério. Sim ou não? Mas tem pessoas que depois que você vai ver a razão daquele desespero, sabe por quê? Remorso. Depois que partiu, por isso, a palavra diz que nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Amar, perdoar, liberar perdão, todos os dias. O seu passaporte tem que estar carimbado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, amém? A palavra de Deus diz que nós todos somos imperfeitos, né? Cheios de valores. E diariamente nós somos bombardeados, porque todo dia o pecado. A palavra de Deus fala que o nosso adversário está como um leão, bramando, esperando que você dê uma brecha para que ele vigiar e orar sem cessar.
Amém? Eclesiastes 7:20 diz assim: não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Portanto, irmãos, não existe ninguém perfeito. Ainda assim, Deus não abre mão de mim e de você. Amém? O desejo de Deus é que todos se arrependam e tenham vida. Amém? O único que passou no nosso meio e foi justo, quem é? O que aconteceu com ele? Crucificado. E há muitos relatos de pessoas que foram tremendamente usados por Deus, mas na sua caminhada eles caíram. Podemos nos comparar a Moisés, a Davi, Josué, Elias. Era um homem igual a nós, sujeito a comer arroz, feijão, ao pecado, mas um dia ele orou e o céu se fechou, não choveu 3 anos e meio. Josué, soldado, orou e o sol o que falta? Vida com ele. Amém? Moisés cometeu um erro gravíssimo no assassinato. Ele deixou uma vida de príncipe para viver aonde? No deserto, como pastor. Foi ser moldado, né? Propósito de Deus ou não? Sim. Mesmo ele tendo cometido esse erro, Deus o chamou e o usou para libertar o povo. Então, o que seria de mim e de você se não dependêssemos da misericórdia de Deus? Não importa, irmão. Tem dia que você está bem, tem dia que você está. Ó vida, ó dor. É assim na nossa vida. Paulo reconheceu que na sua força ele não podia. Quando eu penso que sou fraco, então, porque a minha força não vem de mim, vem de quem? É o Senhor que te sustenta, irmão. Não adianta. É Ele que está à sua frente, à sua retaguarda, à direita e à esquerda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua, e você não será, porque o Senhor te guarda. Aleluia. Sabe o que determina o resultado da nossa caminhada diante de Deus? Nosso, porque Ele conhece. Ele sabe se você é ou não temente a Ele. Temor de Deus? Provérbios. Esses homens caíram, vou falar de mais 3 aqui. Caíram sim, mas confiaram que o Senhor é misericordioso e se humilharam diante dele. E Ele os resgatou, os levantou e usou tremendamente. Perdão. Davi, conhece a história de Davi? Escolhido lá na sua infância, né? Pequeno. Seus irmãos adoravam ele, exaltavam Davi, não faziam nada sem a sua presença. Sim ou não? Não. Ele tinha motivo ou não para ser revoltado? Sim. Excluído, rejeitado no meio da sua própria família. Como homem sujeito ao pecado, mentiu, adulterou,
tramou o assassinato, pegou a mulher do outro, teve consequência? Sim. Mas o que ele fez? Se arrependeu. Se arrependeu. E foi chorar onde? Nos pés? Senhor. Para ser o nome dele. O Senhor. Olha o que esse homem falou. Ele reconhecia que sozinho ele não podia. Então foi aos pés do Senhor e clamava dizendo: não afasta de mim o seu, coloque em mim um espírito renovado, né? Olha só, cria em mim um coração puro e renova em mim o seu espírito. Amém? Dependência de Deus. Sem mim nada podereis fazer. Ensinamento de Jesus. Os exaltados são e os humilhados. Salomão, filho de quem? Caiu nas graças do Senhor quando pediu sabedoria, não riqueza. A palavra diz que não houve homem mais sábio nem mais rico que ele. Mas nas suas buscas, ele cometeu o pior dos pecados: soberba, vaidade. A soberba precede. Quando você confia demais em você, irmão, você esquece de Deus. Aí você está com sua própria conta, é como se fosse um carro desgovernado. Se ajuntou com mulheres estrangeiras. A palavra de Deus fala o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. O que aconteceu com ele? Se corrompeu, se voltou, deu as costas para Deus e foi adorar a deuses estranhos. O que mais Deus falou? Não faça a imagem de si mesmo, sabe? Nem do céu, nem da terra. Não a Deus fala de mim. Mas ele, tão sábio, tão inteligente, se curvou aos desejos das suas mulheres. Deus virou as costas para ele, mas estava sempre de braços abertos, esperando que ele se arrependesse e se voltasse para ele. Tão sábio ele que se voltou para o Senhor. Amém? E foi usado tremendamente. Escreveu vários livros. Eclesiastes foi um. Capítulo 2, versículo 11 ao 13 diz assim: quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que me esforcei muito a realizar, percebi que tudo foi inútil. Como correr atrás do vento? Não traz nenhum proveito o que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor de um rei, a não ser repetir as suas ações que deram bons resultados? O segredo do sucesso ele está dando. Assumiu uma posição, tudo que o seu antecessor fez deu certo, continua fazendo. Você tem condição de melhorar? Melhore. É Deus que nos capacita onde quer que Ele te colocar. Amém? A sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Amém? Estamos em cima da hora.
Por último, eu quero falar de um homem chamado Pedro. Ele era inteligente, culto, pescador, rude, mas com muita fé. Amém? Um dos 12, dentre os quais ele se sobressaía por conta do quê? Ele não tinha medo, ele tinha fé. Experimentou andar sobre as águas. Foi do céu ao inferno num parágrafo só. Quem dizes que sou? O Cristo, Filho de Deus. E logo em seguida, quando Jesus fala que ele passaria pela morte, ele se levanta e diz: não, Senhor, tenha misericórdia de ti, que isso não venha acontecer. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Quanto mais nós, carnais, mortais, aí, uma vida pregressa, às vezes sem propósito diante de Deus. Pedro experimentou diante de Deus. Ele mostrou o que era santo e o que era imundo. Amém? Lembra da visão do lençol? Mata e come. Jamais eu comeria alguma coisa que a lei não permite. Então Deus fala: como pode você dizer que é sujo aquilo que eu já santifiquei? E falava de quem? Falava dos ímpios. Sim ou não? Não falava bem de comida, falava dos ímpios, aquilo que via à sua frente. Quem estava orando? Cornélio. E Deus ouviu a oração, porque ele conhecia o coração de Cornélio. Homem justo, temente a Deus. Então, não pense que você, quando dobra o seu joelho, você está sozinho. Eu sempre oro para que Deus vá ao alcance daqueles que se dobram diante dele todos os dias. E é o Espírito Santo que nos visita e nos dá paz na hora da oração. Oramos pelo Felipe. Eu sei que a oração tem poder. Eu sou fruto de oração, irmãos. Eu sou fruto de oração e muita oração. E Deus, em sua misericórdia, me permite estar aqui. Então não abra mão de orar pelos seus, porque o Senhor está atento. Pedro foi usado na sua ignorância como instrumento para a ressurreição de uma vida. Amém? Através dele uma pessoa ressuscitou. Livro de Atos, isso lá em Jope, Atos 9:40, amém? Sim. A palavra diz que a própria sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava, irmãos. Era a sombra de Pedro? Ou o poder estava nele? Vou ler essa passagem, irmãos, do 18 ao 22. João 21, do 18 ao 22 diz assim: digo a verdade, quando você era jovem e vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. Consegue entender isso, irmãos? E o levará para onde você não quer ir. Sim ou não? Sim. Jesus disse isso ao indicar o tipo de morte ao qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Deus amava o seguia. Quem era esse discípulo, irmãos?
João. Esse é o que estiver ao seu lado durante a ceia e perguntou: Senhor, quem irá te dar? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? E Jesus disse assim: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga. O que é que eu tiro daqui? Está reservado a cada um de nós um destino. E Deus vai fazer da maneira dele. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você se encontra. Deus é misericórdia ao ponto de te livrar se Ele quiser. Mesmo na sua infidelidade, Ele vai te buscar. Amém? A sua misericórdia, ela se renova todos os dias. Ela é infinita. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer que Ele só vai fazer se você seguir certos padrões. Ele faz como Ele quiser. Amém? Amém. Nós não podemos dizer quem Deus vai salvar e quem não vai. O que nós temos que fazer é abrir a nossa boca e dizer que Deus ama, que Deus quer que você tenha vida. Nós não podemos nos calar, mas pronunciar a palavra do Senhor, sempre. Porque nós sabemos a quem Ele tem propósito, irmãos. Jamais negue. Então abra o seu coração nessa noite e deixe que a palavra de Deus opere na sua vida, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. O Senhor te abençoe e te guarde e te leve em paz. Amém? Agradeço a oportunidade nesse palco.